Graça e paz, irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro dos Salmos e façamos a leitura hoje do Salmo de número 97. Nós vimos no mês passado o Salmo de número 94, mas em 2013 nós vimos o Salmo 95, em 2015 nós vimos o Salmo 96. Hoje, 10 anos depois, a gente vai ver o Salmo de número 97. Diz assim a palavra do Senhor: Reina o Senhor, regozije-se a terra, alegrem-se as muitas ilhas. Nuvem e escuridão o rodeiam, justiça e juízo são a base do seu trono. Adiante dele vai um fogo que lhe consome os inimigos em redor. Os seus relâmpagos alumiam o mundo, a terra os vê e estremece. Derretem-se como cera os montes na presença do Senhor de toda a terra. Os céus anunciam a sua justiça, e todos os povos veem a sua glória. Sejam confundidos todos os que servem a imagens de escultura, os que se gloriam de ídolos, prostrem-se diante dele todos os deuses. Sião ouve e se alegra, as filhas de Judá se regozijam, por causa da tua justiça, ó Senhor. Pois tu, Senhor, és o Altíssimo sobre toda a terra, tu és sobremodo elevado acima de todos os deuses. Vós que amais o Senhor, detestai o mal. Ele guarda a alma dos seus santos, livra-os da mão dos ímpios. A luz difunde-se para o justo, e a alegria para os retos de coração. Alegrai-vos do Senhor, ó justos, e dai louvores ao seu santo nome. Vamos orar? Deus santo e bendito, louvado seja o teu nome, Senhor. Que bênção, meu Pai, é podermos estar na tua casa, buscando a tua presença, podendo louvar-te e te adorar. Obrigado, Senhor, por momentos como esse. Em especial, meu Pai, obrigado pela tua palavra, que o Senhor coloca em nossas mãos. Te louvamos por ela e te pedimos nesse instante, meu Pai, que o Senhor aclare as nossas mentes para que possamos entendê-la, mas também que o Senhor torne os nossos corações aptos para receber a sua mensagem e possamos assim, Senhor, trilhando os teus caminhos, nos alegrarmos com a tua presença. É no nome de Cristo Jesus que nós te louvamos. Amém. Meus irmãos, aparentemente o mundo está um caos. Quando nós olhamos para como o mundo está se organizando, a gente fica pensando, que bagunça. A gente olha para o nosso país e pensa a mesma coisa. É tanto que tem hora que dá meio um desespero. Parece que é um carro desgovernado que vai cair numa ladeira mais cedo ou mais tarde. Nós olhamos para as circunstâncias dos governos, não só daqui como do mundo, e a gente fica meio assustado. Parece que tudo está andando feito um caos, meio numa desordem, indo de canto nenhum para lugar nenhum, e a gente perdido no meio dessa bagunça porque a gente não sabe o que faz. A gente não sabe se fica, porque se fica no país, a gente pensa assim, a coisa provavelmente vai piorar, a situação da economia não está lá essas coisas, vamos para outro país e lá parece que está pior, porque não adianta sair do país, que lá fora está, se não tiver do mesmo jeito, está ainda mais difícil, e a gente fica pensando, o que é que acontece, o que é que a gente vai fazer nessa situação toda? Essa ausência de governo ou de ordem que nós vemos no mundo, parece um caos, mas na verdade o Senhor nos orienta justamente o oposto disso. Ele nos diz que o mundo inteiro está sob controle, que todas as circunstâncias do mundo estão sob controle, porque nós temos um rei que governa poderosamente tudo que existe. Ele governa sobre o tempo, governa sobre a história, governa sobre os países, ele é o rei dos reis e senhor dos senhores, como nós vimos hoje pela manhã. E o fato do Senhor reinar nos dá uma esperança concreta, de maneira que nós podemos viver o dia a dia de hoje com a segurança de estarmos sob o governo dele, mas nós podemos viver com a esperança futura
de um governo eterno que ele implementará de forma definitiva lá na frente. É por isso que o povo de Deus, ele não é jogado para um lado para o outro devido às instabilidades do mundo. Mesmo que o mundo pareça um caos e mostre toda essa instabilidade, nós cremos que estamos debaixo de um governo completamente estável, de um rei que sabe exatamente o que está fazendo e que por isso mesmo nós podemos ter esperança, segurança e alegria em meio ao mundo nessa bagunça que ele se encontra. É justamente essa alegria atrelada ao reino de Cristo que o salmo que nós acabamos de ler vai tratar. Esse, na verdade, meus irmãos, é um conjunto de salmos. Desde o Salmo 93 até o Salmo de número 99, a grande temática aqui vai ser o Senhor reina. O tempo todo você vai ouvir ele falando sobre isso. Olha o primeiro versículo do Salmo 93. Reina o Senhor, revestiu-se de majestade. O Senhor está reinando. No Salmo de número 94, o Senhor é aquele que julga e toma vingança de todos ao seu redor, implementando justamente esse reino sobre a façanha da justiça. Essa justiça e o reinado do Senhor estão entrelaçados, de forma que o Senhor é aquele que comanda todas as coisas. No Salmo de número 95 ele diz, ele é o grande rei que está acima de todos os deuses. Esse rei que toma para si a autoridade de governo, que toma para si a autoridade de legislativo, formulando as leis, toma para si a autoridade do juízo, ele julga a todos. E porque ele é aquele que faz as leis, que cumpre as leis e que julga aquele que quebra as leis, ele consegue estabelecer um reino de justiça, onde a alegria faz parte. Por isso mesmo, o Salmo de número 96, que é o que antecede o nosso Salmo, ele terminou justamente mostrando essas duas coisas juntas, mostrando tanto o reino do Senhor, como a alegria do Senhor. Notem versículo 10, dizei entre as nações, dizei o quê? Reina o Senhor, ele firmou o mundo para que não se abale, e ele julga os povos com equidade. O fato do Senhor reinar e o fato do Senhor julgar, qual é a consequência disso? Alegria, versículo de número 11, alegrem-se os céus, a terra exulte, ruja o mar e a sua plenitude, folgue o campo e tudo que nele há, regozijem-se todas as árvores do bosque, porque toda a criação é convocada aqui a se alegrar, porque tudo deve se alegrar, porque ele reina, versículo 10, porque ele julga, versículo 10, porque ele julga, versículo 13. Na presença do Senhor devem se alegrar, porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. É por isso que esse reinado se estabelece no Salmo 99. Como é que ele começa o versículo 1? Reina o Senhor, tremam os povos. De forma que nós temos uma temática tríplice aqui nesses salmos. Em primeiro lugar, o Senhor reina, ele está governando todas as coisas. Em segundo lugar, se ele reina, ele julga retamente, o seu juízo é perfeito. Em terceiro lugar, se ele está reinando e julgando, todos nós estamos felizes. É esse o ponto do Salmo de número 97. Aqui ele vai nos falar desse reinado e desse juízo do Senhor imperando, mas ao mesmo tempo ele nos faz um convite de, diante dessa perspectiva de um Senhor que reina e julga retamente, nós somos convidados a nos alegrar. E é isso que eu gostaria de meditar com os irmãos hoje à noite. Alegrem-se, o Senhor reina. Em primeiro lugar, o Senhor reina sobre os seus inimigos. Ele é apavorante, versículos de 1 a 6. A primeira declaração no Salmo, logo no versículo 1, é: reina o Senhor. Notem que é o Deus de Israel que está reinando. É um Deus que é exclusivo. Mas nesse ponto ele diz: alegre-se, regozije-se a terra, alegrem-se as muitas ilhas. Deus não é um rei territorial, Deus é o rei de toda a terra. As nações naquela época, cada uma delas tinha o seu próprio rei,
e enxergavam o rei como sendo exclusivo somente da nação. É tanto que quando uma nação vencia a outra, a nação derrotada era tido que o Deus da nação tinha sido derrotado. Mas Israel nunca foi ensinado que o Deus de Israel é um Deus local, é um Deus que reina só sobre Israel. Ele sempre foi ensinado que ele é um Deus que reina sobre toda a terra, que ele reina sobre tudo que existe. É essa base de um reino que é maior que tudo, porque o rei criou todas as coisas, que Paulo usa, por exemplo, para pregar em Atenas. Lá em Atenas ele diz: o Deus desconhecido que vocês cultuam e adoram sem saber, é exatamente o Deus que criou todas as coisas, que não habita em tempo de fundação humana, que não é servido pelos homens, pelo contrário, ele é o rei de toda a terra, ele é o Senhor de toda a terra, o Senhor reina. E porque o Senhor reina, o convite para se alegrar é para todos os cantos. A terra inteira deve se alegrar. Mas não só a região que está ali, eles a terra que fica depois do mar também deve se alegrar. Aqui o texto chama de as muitas ilhas. As terras que estão depois do mar deveriam se alegrar também. A pergunta é: por que eu tenho tantos motivos para me alegrar diante do reinado do Senhor? Por que esse reinado é motivo de tanta alegria? É porque no reinado do Senhor, a paz irá imperar. E a paz impera a partir da destruição dos seus inimigos. É por isso que ele não se apresenta aqui de uma forma tão carinhosa e amorosa como a gente espera. Ele vai fazer isso lá no final. Mas logo do início ele quer causar o terror no coração dos seus inimigos. O pavor extremo. E por isso mesmo ele é apresentado como um rei em toda a sua glória, em toda a sua pompa. Se o Senhor reina sobre todo o universo, se o Senhor reina sobre tudo, a sua glória, a glória dele como um rei, tem que se manifestar em todos os lugares. Por isso mesmo ele toma emprestado uma série de termos lá, muito típicos do Êxodo, muito típicos lá do Monte Sinai, para apresentar esse rei em toda a sua pompa e em toda a sua glória. Veja versículo número 2. Ele começa assim: nuvens e escuridão o rodeiam. De cara ele está escondido, notaram aí? Ele tem nuvens e escuridão ao seu redor. Mas por que tantas trevas assim ao seu redor? Por que nuvens tão escuras assim ao seu redor? O salmo vai começar com essa escuridão toda e vai terminar com muita luz lá no final, dizendo no versículo 11 que a luz vai difundir-se sobre o justo. Então não se assuste com isso não. Ele está de alguma forma reservado em sua plenitude e grandeza, de forma que a sua santidade o reserva. Ele é santo e que por isso mesmo ele é inalcançável pelos homens. Ele é o completamente outro, separado dos homens. Mas nessa sua santidade, nessa sua reserva, ele julga plenamente, porque o texto nos diz que o seu trono está baseado em justiça e juízo. É isso que torna o reino do Senhor excepcional. É um reino de justiça. Não tem como haver um país com paz onde não existe o império da justiça. Quando a injustiça ela é vivenciada, nós vivemos tempos de guerras e de confusão. É isso que nós já vivemos no nosso dia a dia. Você se sente seguro em Recife? Né? Você anda em Recife super seguro, tranquilo, sem nenhum medo de tomar uma bala. A gente está tudo bem. Porque afinal de contas nós temos um estatuto que diz que ninguém pode ter arma. Não é? É isso aí. Então você está seguro, não está? Não, porque impera entre nós a injustiça. Não existe justiça no nosso meio. Não existe. O império da injustiça nos torna infelizes. De forma que o grande diferencial do reino de Cristo aqui é, de cara é dito, ele está rodeado de nuvem de escuridão, uma nuvem densa, como lá na montanha, no Monte Sinai, rodeado dessa nuvem densa que o protege, que o esconde dos nossos olhos pecaminosos, mas nós sabemos que o seu trono é um trono que está firmado em cima da justiça que ele vai produzir. Mas aí vem uma imagem assustadora para quem são os injustos, para aqueles que são inimigos dele.
porque no versículo 3, a santidade dele, que o esconde dos nossos olhos pecadores, no versículo número 2, agora se expressa diante dele na aplicação da justiça, que é a base do seu trono. No versículo 3 diz que adiante dele vai um fogo que lhe consome os inimigos em redor. Aqui é a imagem de raios que atingem todos os inimigos que chegam perto dele. Essa é a santidade do Senhor se expressando em clareza. É assim que ela se expressa, em raios. É assim que ele se apresenta. De maneira que ele destrói tudo que está ao seu redor. O autor aos Hebreus vai dizer que ele é fogo devorador. A santidade do Senhor não admite em sua presença nenhum tipo de falha, por menor que ela seja. Pergunte para os 2 filhos de Arão. Pergunte para eles. Eles trouxeram o fogo errado. Era para pegar o fogo do altar, trouxeram o fogo de casa. E o texto nos diz que saiu fogo do altar, da presença do Senhor, saiu raios. E eles foram eletrocutados e mortos dentro do templo. A santidade do Senhor é o que torna o perigoso. Não dá para chegar muito perto dele. Ele mata qualquer um que esteja perto. É por isso que Isaías ficou tão desesperado. Porque ele disse que viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Ele viu as abas das suas vestes enchendo o templo. Ele viu serafins gritando: santo, santo, santo. A única coisa que ele pode dizer é: morri. Vai sair um raio de lá e vai acertar a minha testa. Eu só preciso esperar por isso, porque diante da santidade do Senhor eu serei consumido. E ele precisou ser purificado com a brasa que era tirada com tenaz lá do altar do sacrifício, para que ele pudesse permanecer e ouvir a voz do Senhor. Notem, meus irmãos, que raios estão à frente, consumindo ao seu redor os inimigos. Versículo 4, esses relâmpagos iluminam o mundo. Então não é só um raio não, são muitos raios que se espalham, consumindo todos ao seu redor. Essa justiça que é estabelecida aqui nesse reino fará com que todos os inimigos do Senhor sejam derrotados pela sua santidade. E a própria terra reconhece isso. O texto diz que a terra se abala, se estremecem. A imagem do monte Sinai, com o Senhor lá em cima, e o monte fumegando, e nuvem, e raios e trovões, e a terra se abalando, era certeza que ninguém podia encostar no monte, porque morria. E ele está dizendo: esses raios agora resolveram sair do monte e percorrer a terra, alcançando seus inimigos onde eles estão. E o Senhor os alcança de forma que a terra toda agora, não só a montanha, mas a terra toda estremece. E até as montanhas, versículo de número 5, derretem-se como cera. A imagem aqui é de que aquilo que nós temos como mais seguro no mundo, aquilo que é conhecido como impossível de ser desmontado, aquilo que é impossível de ser vencido, grandes montanhas, na frente deles se derretem como cera diante do fogo, na presença do Senhor, de toda a terra. Toda a criação se abala, toda a criação estremece justamente porque reconhece o tamanho do poder do juiz da terra, o tamanho do poder desse rei. Ele é descrito em toda a sua grandeza, para que nós o temamos, para que os seus inimigos fiquem com medo dele mesmo. Fiquem com medo, porque ele é o rei enorme, tremendo e superpoderoso. Ele é o Deus todo-poderoso e que é anunciado em cada canto da terra. Versículo número 6. Ele diz assim: os céus anunciam a sua justiça. Isso é o Salmo 19, lembram? O que é que diz o Salmo 19? Os céus anunciam a sua glória e o firmamento, as obras do seu poder. Aqui ele traz aquele conceito do Salmo 19 e diz assim: toda a criação anuncia que ele é poderoso mesmo. Toda a criação anuncia de que ele tem toda a força para executar a sua vontade. Toda a criação está dizendo que ele possui justiça e que os povos não podem negar que veem a sua glória ao olharem para a criação. Quando nós olhamos para a força da criação, quando nós olhamos para o poder das ondas batendo nas pedras, na arrebentação, na beira do mar, quando nós olhamos a força de um rio arrastando tudo pela frente e não deixando casa, não deixando carro, não deixando nada,
quando nós vemos grandes tempestades com ventanias que arrancam telhados inteiros de uma vez só, como se fosse papel, levanta e joga longe. Quando nós vemos essa força toda, nós não dizemos que a natureza é muito forte, nós dizemos que o nosso Deus é forte, porque é para o nosso Deus que a natureza está apontando. Toda a criação está dizendo: o nosso Deus é muito forte, o nosso Deus é muito poderoso, Ele é grandioso. Ao olhar para essa criação, nós deveríamos ver a glória do nosso Rei. Mas não é possível fazer isso, porque Paulo vai nos dizer em Romanos capítulo 1 que os homens veem a glória de Deus, mas transformam a glória de Deus em mentira. Em mentira. Eles invertem, adorando a criatura ao invés do Criador, se encantando com a mãe natureza e não com o Criador da natureza. Eles não conseguem contemplar e em sua cegueira serão consumidos pelo fulgor da ira do nosso Rei. Mas como é que a igreja pode se alegrar nisso? Como é que o versículo 1 começa a dizer: se alegrem e fiquem felizes a terra, porque o Senhor vai fazer uma bagaceira no mundo. Se alegrem porque o Senhor vai fazer uma varredura e vai sair destruindo tudo que tem pela frente. Se alegrem porque quando vocês olham a criação e verem todos os hecatombes que ela pode produzir, vocês veem toda a destruição que ela pode produzir, não se preocupem não, porque o seu Deus é destruidor desse jeito. Como eu posso me alegrar? A alegria está no fato, meus irmãos, de que esses raios e esses trovões, essa ira toda está reservada para os inimigos do povo de Deus, para os inimigos da igreja. De forma que isso aqui é um grande alerta para aqueles que estão confundindo a glória de Deus e não estão enxergando na criação a glória e o poder desse Rei que há de vir a julgar. Se ele já reina sobre todo o mundo, e se ele já faz com que alguns juízos já sejam executados, e essas pequenas trombetas que hoje tocam anunciam o reinado final, imagine no dia que ele voltar em todo o seu poder e glória, e estiver com todas as ações do seu poder sendo executadas contra os seus inimigos. Fica então um alerta: o Senhor reina hoje e reinará plenamente mais tarde, e quando ele chegar como Rei pleno, ai daqueles que foram contados como os seus inimigos. Nós vimos hoje pela manhã o cavaleiro do cavalo branco, fiel e verdadeiro, com a espada da sua boca, destroçando a todos que passam pela sua frente. Nós vemos um Senhor Jesus voltando daqui a pouco, meus irmãos. Ele já reina sobre tudo. Ele diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ele já está assentado à destra de Deus Pai. Ele já está lá, ele já reina. Mas ele vai tomar posse do seu reino, mais cedo ou mais tarde. Ele voltará. E essa entronização que o Salmo faz é justamente para nos mostrar o dia em que o nosso Jesus vai voltar. E vai implementar de forma real o seu reino. E toda a criação e todo o seu povo vai se alegrar quando ele vir para julgar os homens. Como no Salmo anterior, julgar o mundo com justiça e os povos com equidade, porque essa é a base do seu trono. Cristo está chegando, meus irmãos, para reinar e para julgar os seus inimigos. A igreja se alegra, porque esse é o fim do sofrimento dela. É o fim das nossas angústias. É o fim dos nossos aperreios. Nunca mais sermos perseguidos, nunca mais injuriados. O Senhor não permitirá que as afrontas feitas à sua noiva passem desapercebidos. Ele vai tomar vingança do seu povo. E foi assim que ele foi descrito lá no Salmo de número 94. O Senhor, o Deus das vinganças. Mas não só isso, meus irmãos. Alegrem-se, o Senhor reina. Ele reina sobre os seus inimigos. Em segundo lugar, ele reina sobre os idólatras. Ele é desconcertante. Versículos de 7 em diante. Ele agora olha para os homens que confiam em ídolos. Ele olha para os homens que estão confiados naquilo que eles podem tocar. E diz: vocês não sabem quem vocês confiam. Ele mostra o perigo de viver uma vida distante do Senhor, confiado em ídolos. Ele diz: vocês serão confundidos. Sejam confundidos todos os que servem a imagens de escultura.
Eu acho bonito essa expressão aqui que ele usa assim, aos que servem a imagem de escultura. A expressão servir, meus irmãos, é a expressão para adoração. Adoração é aquilo para quem você trabalha. Isso é adoração. Adoração, na verdade, queridos, é serviço. Nós perdemos essas palavras em nossas igrejas. Nós chamamos, por exemplo, de liturgia, não é? O que é que nós fazemos hoje aqui? Uma liturgia. Liturgia vem do grego liturgos, que significa servo. Então nós estamos fazendo um serviço. Antigamente, quando nós íamos para a igreja, nós não dizíamos, nós vamos para a igreja, nós vamos para o trabalho. Era isso que a gente falava, vamos para o trabalho do Senhor. Porque aqui não é diversão, aqui é um lugar de trabalho, nós estamos trabalhando para Ele, nós estamos servindo a Ele. Isso é adoração. Adoração, ela é serviço. Isso é que nós fazemos para Deus. Nós o servimos como servos mesmo, como escravos mesmo. Mas aqueles que têm ídolos, os adoram em serviço. Eles estão servindo, trabalhando para esses ídolos. E eles dizem, eles serão confundidos. Você pode pensar assim, graças a Deus, porque eu não sou idólatra, porque eu não tenho nenhuma imagem de Nossa Senhora lá em casa, então eu estou bem, estou tranquilo. Eu não tenho nenhum Buda também em cima da geladeira, puxando dinheiro. Eu não botei nenhum elefantinho branco com um paninho por cima, lá na minha estante, aquele Deus indiano, eu não tenho lá em casa, eu não tenho esse negócio, então eu estou bem. Não, meu irmão, ídolos já vimos que pode ser muita coisa. A pergunta é, pelo que você tem trabalhado tanto? O que tem motivado você a trabalhar tanto? Pode ser dinheiro, pode ser fama, pode ser desejos, pode ser por motivações sexuais, pode ser por motivações emocionais, seu próprio ego te levando a trabalhar. Você pode estar trabalhando por prazeres, bebida, sexo, coisa do tipo. Você pode estar trabalhando e investindo a sua vida toda nisso. Se você investe sua vida toda em algo, te digo aí quem é o teu Deus. O Deus a quem você serve. O Deus para quem você trabalha. Ele diz que os homens que têm um serviço diferente do serviço do Senhor, que servem essas coisas, que servem as coisas do mundo, que confundem Deus com a criação e servem a criatura ao invés do Criador, esses serão confundidos. Eles vão ficar confusos, exatamente porque nenhum Deus da face da terra poderá salvar os homens da justiça do nosso Deus. A filha de um dos homens mais ricos do Brasil, que morreu agora durante essa pandemia, disse isso com todas as letras. Ela disse da incapacidade do pai dela, sendo um homem bilionário, morreu porque não tinha algo que era de graça. Ele morreu porque não tinha ar. Porque quando o Senhor julga, o seu Deus do dinheiro não serve de absolutamente nada. Quando o Senhor julga, os diplomas que você tem buscado tanto e corrido tanto atrás para chamar-se de doutor, não serve de absolutamente nada. Toda a sua vida construída com casas, carros e bens não servem para absolutamente nada. Se você busca muita saúde, você está todo tempo na academia, todo malhadão, todo bonitão e tal, sabe o que é que vai servir essa sua beleza no final para absolutamente nada? Aquilo que os homens buscam como deuses não os protege do Senhor quando Ele chegar no seu reino. É por isso que Ele diz, sejam confundidos todos os que servem a imagem da escultura, os que se gloriam de ídolos, aqueles que se gabam dos deuses que eles servem, daqueles que se gabam daquilo que eles conseguiram adquirir. E hoje os homens podem se gabar de um monte de coisas. Eles podem se gabar dos bens que possuem, das joias que possuem, da quantidade de seguidores que tem no Instagram. Eles conseguem se gabar de um monte de besteira. E ele diz, olha que besteira, eles se gloriam dessas coisas, mas não servem de absolutamente nada. Sabe o que é mais perigoso nisso? Que Paulo vai nos dizer que por trás de cada ídolo existe um demônio que está sendo adorado no lugar daquele ídolo. De forma que quando nós construímos ídolos, meus irmãos, nós não estamos fazendo isso em honra ao Senhor, nós estamos fazendo isso para uma adoração a demônios. Eles não têm problema nenhum em ser adorados de tabela.
O Senhor quer adoração exclusiva a Ele. Os demônios não precisam disso. Eles só querem que você não tenha atenção voltada para o Senhor. Porque Ele sabe que no momento em que você tirar os olhos do Senhor, o seu coração vai produzir um ídolo. E ele será adorado nesse processo. Mas aí o Salmo continua dizendo: prostem-se diante dele todos os deuses. Essa expressão vai voltar no versículo número 9, quando vai dizer que ele é sobremodo elevado acima de todos os deuses. A expressão para deuses aqui poderia ser muito bem os ídolos do versículo 7, poderia ser muito bem esses termos. Ele poderia estar dizendo assim que o Senhor, ele é maior do que os deuses e que todos os deuses deveriam se prostrar. Mas o que são os deuses? Os deuses não são absolutamente nada, eles não existem. Mas como Paulo nos alertou, demônios estão por trás dos deuses. De forma que deuses aqui é a mesma expressão que é traduzida na Septuaginta, por exemplo, por anjos. Então, o grego no Antigo Testamento já apontava, como o autor aos Hebreus, no capítulo 1, vai apontar, que é uma ordem para que todos os anjos entendam que devem adorá-lo. De maneira que os anjos maus, eles buscam corromper a adoração para receberem a adoração no lugar do Senhor, mas os anjos bons fazem exatamente o oposto, porque no momento que João se curva diante de um anjo bom, ele diz: não se curve, eu sou conservo teu, adore a Deus. Essa informação, adore a Deus, está aqui contida. Ele está dizendo: todos os anjos, todos os seres celestiais, adorem ao Senhor. Adorem ao Senhor. Adorem ao Senhor. E por causa dessa adoração de um Deus que é único, de um Deus que é exclusivo, o povo do Senhor se alegra. Versículo número 8. Porque o povo do Senhor não está agarrado a ídolos. Aqueles que estão agarrados a ídolos diante do juízo de Deus ficam todos confusos, ficam meio desbarateados. Mas aqueles que possuem o Senhor como seu Deus, olha o versículo 8: Sião ouve, e ela faz o quê? E se alegra. E as filhas de Judá se regozijam. Por quê? Por causa da tua justiça, ó Senhor. Ao contemplar a justiça desse rei, o povo de Deus não fica confuso. O povo de Deus pode ficar confuso se estiver adorando Deus errado. Mas se estiver adorando o Deus verdadeiro, não se confunde diante da justiça do Deus Todo-Poderoso. Por isso que o povo do Senhor precisa ter certeza absoluta de que sua adoração está fincada em Deus e não nos ídolos, para não ficarem confusos. E por que Deus deve ser adorado? Porque não tem ninguém igual a Ele, versículo número 9. Pois tu, Senhor, és o Altíssimo. A primeira vez que esse termo Altíssimo, Elion, o pessoal gosta de hebraico aí, apareceu a primeira vez lá no livro de Gênesis, quando Abraão encontrou com um homem chamado Melquisedeque, que é dito que ele é sacerdote do Deus Altíssimo, daquele que está acima de tudo. Ele não é só alto, ele é mais alto do que tudo, ele é o Altíssimo, o que é elevado acima de todos os povos, de todos os deuses. Ele é aquele que assume a cabeça de tudo. Ele tem autoridade sobre tudo e sobre todos. É por isso que o salmista termina dizendo: o Senhor é o Altíssimo sobre toda a terra, sobremodo elevado, acima de qualquer ser espiritual. Ele está acima de todos. Quando a igreja de Cristo contempla isso, quando a igreja de Cristo vê isso, ela não pode ser levada a confundir o Senhor com ídolos. Meus irmãos, eles são pequenos demais, eles são minúsculos demais diante de um Deus tão grande. A igreja do Senhor é conduzida aqui a glorificar ao Senhor, a louvar e a bendizer ao Senhor e a se alegrar em um Deus que reina e que é imenso. Paulo diz que Ele tem toda a autoridade, de forma que quando Ele voltar, todo olho verá e toda língua confessará que Ele é Senhor. Ele é aquele que está acima de todo nome, porque Ele foi dado um nome que está acima de todo nome. E se Ele é tão grande, por que a gente se agarra com coisa pequena? Por que a gente confia em coisa pequena? Meu irmão, você confia no INSS. Meu futuro está garantido. Regala-te a minha alma. Estou pagando os boletos.
pode descansar, porque tu tens reservado para o futuro um salário mínimo no mínimo. Ah, que coisa boa! Eu não estou seguro, não vou passar fome quando eu for velho. Meu irmão, quem confia no INSS e coloca a sua segurança no futuro no INSS? Ah, não, pastor, eu tenho também uma previdência privada. Bancos não quebram, né? A Bolsa de Valores lá na década de 30 não diz nada para você, né? Não diz nada. Bancos não quebram, bancos não fecham, guerras não acontecem, né? Você está com o futuro garantido, né? Está tudo dentro dos celeiros. A gente confia nessas besteiras. Ah, não, eu posso ficar doente porque eu tenho um bom plano de saúde. Até descobrir que é uma apivida. Eu digo isso porque ele quase me matou. Mas o Unimed não é diferente, não. Ah, confia, vai. Confia no plano de saúde. Com esse monte de médico aí que só sabe ler exame, fica consultando na internet, no Google, qual é o remédio que vai te passar. Vai, confia. Vai. Confia nisso. Tenha certeza, você vai ficar doente, vai ficar bom, porque você tem um plano de saúde. Vai. Como a gente confia em besteira? A gente mantém-se, eu estou seguro, porque na minha casa tem uma cerca elétrica. Estou seguro. Durmo tranquilo agora, porque tem bilho latino lá na porta lá de casa. Oh, meu Deus. A gente se segura com coisas ridículas, quando nós deveríamos estar seguros em quê? Em um Rei Altíssimo que reina sobre tudo e sobre todos. O que nos dá segurança no mundo, meus irmãos, não é quanto a gente ganha, não são esses modelos de seguranças pequenas. Ok, não seja descuidado não, guarde pelo menos R$1 por mês na poupança, segure-se, mas não coloque nisso o seu coração, porque nossa confiança não pode estar nisso, está no nosso Rei. Nós nos alegramos porque o nosso Rei governa tudo, nós não seremos confundidos quando Ele retornar. Alegrem-se, o Senhor reina. Ele reina sobre os seus inimigos, Ele reina sobre os idólatras, Ele reina sobre o seu povo, Ele é estimulante. Versículo número 10. Acho fantástico aqui, olha o que Ele faz agora. Ele para de falar de quem não presta, notou? Ele começou a dizer, olha, os inimigos, é raio para tudo quanto é canto, todo mundo torrado. Olha, os idólatras, tudo perdido, mas que segue um tiroteio, sabe nem para onde corre. Porque quando o Senhor voltar, não tem nem que se segurar. Mas os santos, aí ele faz, esses não. Vós que amais o Senhor. Agora ele vem falar para nós. Ele diz, vocês têm que ficar felizes, porque vocês verão os seus inimigos serem destruídos. Vocês têm que ficar felizes, porque quando todo mundo estiver tonto, sem saber o que os atingiu, vocês estarão firmados no Senhor que reina. Vocês têm que estar felizes, porque o Senhor está guardando e conduzindo cada um de vocês. Vocês amam o Senhor. Amar o Senhor, meus irmãos, não é uma coisa que parte do nosso coração em primeiro lugar. Lembrem disso. Eu amo muito o Senhor, eu amo o Senhor. Mas entendamos uma coisa, não somos nós que o amamos. Foi Ele que nos amou primeiro. Se nós o amamos é porque nós somos alvos do amor dele. Então aqui ele está dizendo que aqueles que foram alvos do amor dele e o amam como consequência disso, sendo eleitos dele, como é que eles vivem? Ah, pastor, do jeito que dá. A gente vai vivendo a vida do jeito que dá. A gente fica aqui assim, tipo, cai aqui, levanta acolá. Lembra da música antigamente? Tropeça aqui, oi, cai acolá. É assim que a gente vai vivendo, né? Não, meu filho. Não. Vós que amais o Senhor, o que é que vocês têm que fazer? Detestai o mal. Sabe por quê? Porque o Senhor Santo tem relâmpago na frente dele, consumindo os inimigos ao redor. Não fique aí achando que é tudo tranquilo, não. Agora estou salvo e vou para o céu, tá? Bênção, estou tranquilo. Não, meu irmão, isso aqui foi uma coisa que confundiram a sua cabeça. Te disseram que quando você levantou a mão, você já ia para o céu. E não é não, ali era só o primeiro passo, você não chegou não. O Senhor nos ensina, nos instrui que nós devemos viver as nossas vidas em santidade, porque santo é o nosso Deus. E Ele disse, sede santos, porque eu sou santo. A igreja de Cristo que ama o Senhor tem como provar. Como é que você prova o seu amor para com o Senhor? Ele já te provou.
Paulo disse, ele prova o seu amor para conosco no fato de ter Cristo Jesus morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Como é que eu provo que amo ao Senhor? Eu detesto o mal. Eu detesto o mal. Nós ouvimos aqui a semana passada sobre amar o mundo. E o Senhor nos disse que o amor ao mundo é inimizade contra Deus. Nós precisamos odiar o mundo. Davi vai dizer, odeio-os com ódio consumado. Odiar o mal. Não se agarrar ao mal, não gostar do mal. O Senhor nos orienta a uma vida de santidade. Vida de santidade. Seguir a paz com todos e sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Não se engane. Levantar a mão é muito bonito, mas foi só o primeiro passo. Venha como estáis e mude logo em seguida. É esse o conceito bíblico. O Senhor nos convida a sermos santos. Detestem o mal se você ama o Senhor. Ele agora leva o povo de Deus a lembrar de que aqueles que são súditos dele se submetem às regras dele. Quando você vai morar num lugar que não é o seu lugar, você submete às regras do lugar. Você tem que se ajustar. Não tem jeito. Não dá para viver a vida do jeito que a gente quer. Não funciona assim. Então, de forma que o reino do Senhor possui regras. E as regras do Senhor são a sua lei. E a lei do Senhor foram feitas para serem cumpridas. Detestem o mal. Mas olha só que esperança bonita. Você não vai se perder no meio do processo. Ele diz assim, ele guarda a alma dos seus santos. Eu acho bonito essa expressão. Ele diz, ele não deixa que a alma de nenhum dos seus santos se perca. Olha as expressões aqui. Ele fala daqueles que o amam, ele chama-os de santos, ele chama-os de justos, no versículo 11, ele chama-os de retos de coração. 4 expressões para dizer que o povo de Deus possui qualidades que não são deles, que vêm do Senhor. É o Senhor que nos torna santo, é o Senhor que nos torna justo, é Ele que nos torna retos de coração e que por isso mesmo Ele nos guarda. Jesus nos disse que aqueles que o Pai me dá, ninguém arrebata da minha mão. Ele tem os nossos nomes escritos diante dele no memorial. Ele tem os nossos nomes escritos na palma da sua mão. Nenhum de nós será esquecido. Ele diz, o Senhor que reina é motivo para essa igreja se alegrar, porque ela vive em santidade, ela é justa, íntegra, reta, e ela será guardada pelo Senhor. Ela pode ser perseguida? Pode. Ela pode ser assassinada? Pode. Pode passar por prisões? Pode. Mas ele nos deu um alerta, não temam os homens. Porque nós não precisamos temer aqueles que só conseguem matar o corpo. O que é que ele consegue para fazer com você? Matar você. Pastor, isso é muita coisa. É nada, meu irmão. Isso não é nada. Ele diz, tema aquele que pode matar o corpo e lançar a alma no inferno. Esse é que é perigoso, meu filho. Esse é perigoso. Mas o que é para o crente a morte? A morte para o crente, meus irmãos, é uma premiação. Paulo diz, o meu desejo é partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Então, se alguém acha que matando um cristão está fazendo uma coisa ruim para ele, ele se enganou completamente e está o livrando de todos os sofrimentos dessa vida e o entregando nas mãos daquele que é a sua grande paixão. Em outras palavras, está realizando o sonho dele. Não é coisa ruim. Mas ele nos lembra aqui de que a nossa grande alegria é que nenhum de nós se perde. Pelo contrário, o Senhor nos livra das mãos dos nossos inimigos. Eu acho bonito, sabe por quê? Porque foi essa lógica que Sadraque, Mesaque e Abednego usaram diante de Nabucodonosor. Quando tocar a trombeta, se ajoelha. Se não ajoelhar, vai para a fornalha. E eles não se ajoelharam, eles simplesmente disseram para Nabucodonosor, olha, fica sabendo, ó rei, que se o nosso Deus quiser, Ele vai nos livrar, não só da fornalha, como da tua mão, rei. O Senhor não vai poder fazer nada conosco. Mas se Ele não quiser, se Ele quiser que a gente morra nessa fornalha, a gente morre tranquilo, mas fique sabendo de uma coisa, rei, nós não vamos servir aos seus deuses, nós servimos ao Senhor, ponto. O Senhor nos guarda.
E naquele dia foi aquecida a fornalha numa proporção tão grande que quem encostou perto da boca da fornalha morreu só com o calor que saiu de lá de dentro. E o que acontece é que os homens foram colocados lá dentro com as roupas que eles estavam. E o texto nos diz que ao invés de 3, o rei viu 4 homens. E quando viu os 4 homens lá dentro, disse: tem um que parece o filho do homem caminhando junto com eles 3. Veio para fora e eles saíram para fora. E o texto nos diz que não havia sequer cheiro de fumaça neles. O rei não queria, o outro rei não queria. Mas Daniel foi colocado numa enrascada. E o rei era obrigado a jogar Daniel numa cova de leões. E ele disse: eu não posso voltar atrás na minha regra. A lei foi feita conforme os medos e os persas. Você vai ter que ser jogado numa cova com leões. Mas o teu Deus, Daniel, vai te livrar. E logo pela manhã o rei não conseguiu dormir. Antes que o sol nascesse direito, o rei corre e chama por Daniel na cova dos leões. E de lá de dentro, Daniel grita: viva, ó rei, para sempre. O Senhor fechou boca de leões, o Senhor salva os seus. Mas nem sempre ele fecha boca de leões, nem sempre ele impede que o fogo queime. Porque no Coliseu, muitas bocas de leões se abriram e o povo de Deus foi rasgado. No domínio dos imperadores romanos, muitos cristãos foram transformados em tochas e queimaram a noite inteira para iluminar festas, tanto de Nero como de Domiciano. Mas as suas almas foi resgatada e recolhida pelo Senhor. As suas almas foram resgatadas e recolhidas pelo Senhor. Nenhum deles se perdeu. O salmista diz: o nosso Deus reina, a gente tem motivo de alegria. Ele é a nossa segurança completa. Por isso, versículo 11, ele diz: não vai ser tristeza para a vida toda, não. A luz difunde-se para o justo. A luz vai brilhar para o justo. Mais cedo ou mais tarde, a luz vai se levantar para o justo. O sol vai se erguer. Os salmos falam isso com outras palavras. Ele diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Ele diz: o sol vai raiar, meu filho. E quando o sol da justiça raiar nas nuvens, debaixo de todo barulho de trombeta, em meio a raios e trovões e uma terra se abalando, quando ele se levantar para os justos, a alegria para os retos do coração vai acontecer. A alegria dos crentes, meus irmãos, é que a vitória final está nos garantida. Isso é estimulante. O Senhor reina sobre o seu povo e o reino do Senhor é justo. E por isso mesmo ele pode dizer no versículo 12: alegrai-vos no Senhor, ó justos. Pastor, só para quem é justo, só. Mas justo aqui não é condição natural. Justo aqui é título adquirido. Você foi chamado disso. Esse é o seu título de honra. Você é chamado assim, do jeito que é de mundo, foi chamado lá em Crônicas de Nárnia. Você é o justo. Alegre-se, dê louvores ao seu santo nome. O seu rei é o rei sobre todas as coisas. Ele vai guardar todos vocês, ninguém vai se perder. Isso nos traz, meus irmãos, motivos de alegria hoje, para todos nós hoje. Os crentes não têm motivo para se entristecer, porque eles possuem um rei que reina plenamente sobre toda a terra e reinará completamente no final, trará a justiça perfeita. Por isso mesmo, se alegrem no Senhor, porque quando nós nos aperreamos com tantos inimigos ao nosso redor, a igreja que fica em frente ao nosso seminário lá foi assaltada essa semana e levaram tudo dentro da igreja. A gente fica agoniado. Meu Deus, derruba um raio na cabeça dessa pessoa, Jesus. Roubou o som da igreja. Jesus, faz isso. Não, meu filho, não é hora não. Tenha calma. Mais cedo ou mais tarde eu acerto a testa dele. Agora não. Tenha calma. Mas o que é que nós estamos garantidos aqui? O Senhor irá julgar. O Senhor vai julgar os inimigos do povo de Deus. Nós não precisamos ficar com raiva, nós não precisamos ficar angustiados, nós não precisamos ficar desejando vingança, nós só precisamos entregar na mão daquele que
reina. O povo do Senhor será protegido dos seus inimigos no final. Nos céus não entrarão essas pessoas. O Senhor nos produzirá paz, nos produzirá segurança no seu reino final. Por isso que o nosso coração não está baseado na segurança de agora. O nosso coração não está baseado no que nós podemos adquirir agora, porque nossa segurança está no fato de que o nosso Senhor vai reinar completamente. Eu vou ficar desempregado como pastor, quando Jesus voltar. Não tem mais para quem pregar, não tem nada para ensinar, mas pelo menos eu fico feliz, porque vai ter mais gente desempregada aqui, que a gente fica fazendo portão automático, não vai precisar mais fazer portão automático, que não vai precisar de porta nem de janela, não é? Aí Fábio, só olhando para mim. Tem jeito, Fábio. Vai parar de instalar portão automático e câmera. O Senhor nos dará a segurança completa no final, porque Ele vai exterminar os seus inimigos. Nós temos motivos de alegria, meus irmãos, porque Ele já reina, e Ele já nos garante essa segurança, e Ele reinará plenamente, nos dando a certeza de que a segurança e a estabilidade que você está querendo num governo, a segurança e estabilidade que você está querendo num emprego público, a segurança e estabilidade que você está querendo ganhar na loteria para ter muito dinheiro na sua conta, a segurança que você procura aqui na terra só pode ser encontrada no Senhor. É lá que está a nossa segurança. Mas o texto ao mesmo tempo nos dá um grande alerta. Cuidado se você não faz parte do povo de Deus. Porque o Deus que destruirá os seus inimigos, é certo, Ele é assustador, já viram? Ele tem raios, trovões, até os montes derretem na frente dele. Ele é poderosíssimo. Ai de você, se você for contado entre os seus inimigos. Por isso, no Salmo de número 2, tem um belo de um conselho para você. Beije o filho, para que ele não se irrite. Certifique-se hoje de que você está curvado diante desse rei. Certifique-se hoje de que você faz parte do povo dele. Porque se você for contado entre os inimigos dele no dia que ele voltar, ai de ti, meu querido, ai de ti, porque você verá os olhos vermelhos do cavaleiro branco chegando contra você. Mas o povo de Deus se alegra porque não confia nas coisas do mundo. Se alegra porque confia somente no Senhor. E isso que nós precisamos aprender, meus irmãos. A gente tem que trabalhar? Tem. A gente tem que tentar arranjar um pouco de conforto para a família? Tem. Isso não é pecado, não. Nós precisamos ter alguma segurança, encontrar algum aspecto que nos faça ter um futuro mais promissor. É entesourar para os filhos. A Bíblia nos ensina que a gente deveria entesourar para os nossos filhos. A Bíblia nos ensina a ser precavidos, a ter uma poupançazinha para um caso de emergência, para uma situação no futuro, para se preparar para a velhice. A Bíblia nos orienta nesse sentido. Se bem que a Bíblia ensina que para se preparar para a velhice, o segredo é fazer menino. E o povo de hoje parece que não quer muito esse negócio. Mas o segredo é fazer menino. Porque se você só fizer um, coitado, vai ter que sustentar ele e você. Não vai dar, meu filho. Ele vai botar você no asilo. Mas se você tiver uns 10, dividir um salário mínimo por 10, já vai ser o suficiente para você. Eles vão conseguir. Então, mas vejam só no final das contas, isso não é pecado. Mas o nosso coração não pode estar firmado nas coisas do mundo. Nós não podemos confiar em nada aqui, meus irmãos, porque tudo que temos aqui é instável. Tudo que temos aqui é instável. Quando criaram o Plano Real lá atrás, vocês nem se lembram desse negócio, da URV, Unidade Real do Valor, lá atrás, vocês nem se lembram desse negócio de inflação a mais de 100% por mês, vocês nem se lembram desse negócio mais. Quando criaram o real, disseram, qual é a maior característica do real? Será uma moeda estável, equiparada ao dólar. Vai ser uma coisa estável, vai nos dar segurança, acabou a inflação. E foi até indo bem, até que Fernando Henrique resolveu soltar o câmbio, entregar o câmbio por causa da Argentina. Resultado, já perdemos 80% do valor da moeda de lá para cá. Ah, meu filho, não tem jeito não. Vou botar em dólar, pastor. O senhor diz que o seu tesouro não pode ser o lugar onde você bota seu coração, porque a ferrugem corrói e o ladrão rouba. Ah, investe em criptomoeda. É mais inseguro ainda. Não coloque sua segurança em nada disso. Lute, trabalhe para ter conforto, para ter uma certa estabilidade. Mas não coloque o seu coração, porque você vai ficar confuso.
E você vai ser confundido diante de um rei que é o único que pode reinar plenamente sobre tudo e sobre todos. De forma que eu e você sabemos que Ele é o Altíssimo. Então nossa confiança, nossa segurança está no Senhor. E aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala, firme para sempre. Pode entrar governo e pode sair governo, e aqueles que confiam no Senhor estão como? Firmes para sempre. Pode entrar governo de direita, governo de esquerda, e a gente firme para sempre. Pode entrar um governo que tenha dê mais liberdade religiosa, um governo que tire toda a liberdade religiosa, e o povo de Deus firme para sempre. Um governo que vai trazer muita riqueza e todo mundo vai ficar com muito dinheiro no bolso, com casa boa, ou um governo que vai tirar tudo e a gente vai ter que catar comida no lixo, mas o povo de Deus está firme, firme no Senhor. Se você quer estabilidade nessa vida, não confie nas coisas do mundo, confie no Senhor. Coloque todo o seu coração no Altíssimo. Ele sim é sobremodo elevado acima de todos os deuses. E dentro dessa confiança do Senhor, o que é que cabe para a igreja fazer enquanto Cristo não volta? Ficar feliz. Já parou para pensar que esse é o plano do Senhor? O plano do Senhor é que nós sejamos felizes. Qual é o fim principal do homem? Glorificar a Deus e se alegrar nele. Não é para se alegrar nas coisas que você tem, meu irmão, porque tudo que você tiver de alegria hoje, por coisa que você tem, se torna um motivo de tristeza amanhã. Não tem jeito. Toda coisa onde você colocar o motivo da sua felicidade vai te decepcionar mais cedo ou mais tarde. A alegria de um carro novo só dura até o primeiro arranhão, o primeiro amassado. Não tem jeito. A alegria da casa nova que você acabou de entrar só dura até o primeiro cano de esgoto estourar. Não tem jeito. Nós sempre teremos motivos de tristezas no mundo, mas Cristo é aquele que nunca nos decepciona. Coloque seu coração no Senhor e escute a voz do apóstolo Paulo quando disse: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, e alegrem-se no Senhor. A nossa alegria não está nas coisas, a alegria nossa está no Senhor que reina eternamente. Nós nos alegramos porque Ele nos deu esperança, expectativa, segurança perfeita. Ele diz que ninguém vai se perder. Ninguém. Até aqueles que ficam meio perdidinhos dentro da igreja. Tem um jeito no pessoal que é meio perdido. Até esses eles encontram. Ele leva todo mundo, não fica ninguém para trás. Tem um povo meio desorientado que não sabe qual é a mão direita, qual é a mão esquerda. Ele acha esse povo. Não depende de você. Não depende do seu GPS, tem gente que não é bom nessas coisas, mas o Senhor é que vai nos segurar. A nossa segurança de salvação não está em nós, está nele que nos leva. Ele diz: eu vou guardar a alma de vocês, não se preocupe não, eu vou guardar a alma de vocês. Vocês têm motivo de alegria, vocês têm motivo de alegria, porque o povo do Senhor tem vaga reservada nos céus. Está garantido o seu passaporte. O Senhor já te selou com o seu espírito da promessa. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Nós temos segurança perfeita no Senhor. O mundo está uma bagunça, a gente não pode negar. A gente não dá nem para... Eu não assisto jornal, eu nem abro mais o Facebook. Não abro mais o Facebook. Eu coloco as coisinhas lá e corro. Vocês já notaram isso? Eu boto lá o negócio e corro. Não dá mais para ficar vendo nada. É só notícia ruim. A gente fica bem angustiado. O Senhor nos convida hoje a nos alegrarmos. O Senhor reina e reinará plenamente. Reinará com justiça. E é isso que Ele fará. Todos nós estamos felizes porque o Senhor já reina. Todos nós ficaremos plenamente felizes quando Ele vier reinar plenamente. Que Deus nos dê esse coração alegre.